Olá, bom dia. Bom dia, galera, tudo bem? Saudades. E aí, como é que estão? E a quarentena, como é que estão levando aí? Estudando muito? Eu espero que sim, né? Quando a gente voltar, vou tirar o atraso, hein? Prepara o lombo. Bom dia, Bruna. Bom dia, Vitória. Bom dia, Lopes. Bom dia, Cíntia. Oiê! Tudo bem? Bom dia, Ana Cecília. Bom dia, Luiz Marcas. Bom dia, Matheus. Vamos chegando. Pessoal, papel e caneta apostos. Eu vou corrigir aqueles exercícios daquela primeira lista, do primeiro roteiro de reflexão da luz em espelhos planos, tá? Porque, bom dia, Ana Cecília. Bom dia, Lopes. Porque alguns colegas entraram em contato comigo com algumas dúvidas naquela lista. Então nós vamos resolver aquela lista hoje, tá? É aquela lista lá de espelhos planos. Vai achando aí. Bom dia, Diana, Luciano, Duda, Fred. Ó, o Fred! Que prazer, Fred. Um abração. Seja bem-vindo. Qualquer coisa, se você quiser me ajudar aí, eu te convoco. Bom dia, Lourdes. Bom dia, Gabi. Meninos, vai deixando aí papel e caneta apostos, ou o que você for printar, porque nós vamos fazer exercícios, tá? É aquela parte lá de exercício em espelhos planos. Tudo bem? Vai deixando tudo no ponto aí, porque daqui a pouco nós vamos começar. A hora que der 350 mil alunos aí, eu vou começar, tá? Por enquanto ainda... agora que tá com 30, vamos lá, acelera. Cadê a galera? Vamos convocar. Busca aí, manda o avião a jato buscar todo mundo. Bom dia, Gel. Bom dia, Duda. Vamos chegando. Tá quase chegando nos 50, hein? Chegar eu começo. Ei, vida danada. Bom dia, Felipe. Enxugue esse rosto e venha aqui fora como de costume. Vamos conversar, falar sobre reflexão da luz. Vamos lá, meninos? Já podemos começar? Bom dia, Thomas. Não, Joyce, não aprendi não. Eu fico só atrapalhando aqui. Só estragando o violão. Esse trem é difícil demais. Física é tão fácil. Esse violão que é complicado. Meninas, vamos lá? Só reforçando. Pega aí a lista. Bom dia, Douglas. Pega aí a lista. Aquela lista de reflexão da luz em espelhos planos. Nós vamos fazer os exercícios. Porque alguns coleguinhas entraram em contato comigo aí no Instagram. Perguntando algumas coisas, algumas dúvidas. Então nós vamos fazer aquela lista lá, tá? Já tá na mão, papel e caneta apostos. Você não vai ficar vendo esse rosto lindo e maravilhoso do Moita o tempo todo não, tá? Nós vamos ficar intercalando. E agora eu vou passar você lá pra tela. Lucas, né? Você acha que tocar violão é muito mais fácil que óptica? Toma tiro, rapaz. Óptica é muito mais fácil. Tocar violão, outro trem complicado. Credinho cruizinho. Menino, então vamos lá, tá? Vamos começar. Cara, eu pediria a vocês que agora durante a live não ficassem colocando aí comentários. Eu poderia tirar aqui os comentários, mas eu vou deixar, porque de repente durante o exercício você quer perguntar alguma coisa mais pontual, tirar uma dúvida mais pontual, e aí a gente ataca bem na hora, tá? Mas assim, cara, só manda comentário aí se for dúvida na hora do exercício, ok? Aí sem comentários paralelos, sem comentário fora de hora, porque o nosso tempo é curto, aí não dá pra gente fazer tudo que a gente tá querendo fazer, tá bom? E aí no final a gente deve ter aí uns 5 minutinhos pra tirar mais alguma dúvida, caso ainda fique alguma dúvida, tá bem? Beleza? Então, cara, eu não vou tirar os comentários aqui, eu vou deixar, mas por favor não façam comentários durante a aula, a não ser que seja inerente ao que a gente estiver falando, tá bom? Beleza? Combinados? Vamos começar, galerinha?
Então vamos lá, né? Pegou a lista aí? Já achou? Então vamos começar, tá? Lá vai, hein? Primeiro exercício da lista, ó. Deixa eu dar uma focada melhor. Se você não tiver com a lista aí, eu vou tentar fazer com que você veja tudo aqui direitinho, tá? Lê o exercício direitinho. Ó. Deu pra ver legal, né? Então vamos lá, meninos? Primeiro exercício. Analise o esquema referente a um espelho plano. A imagem do objeto que será vista pelo observador localiza-se em qual ponto? Bom, na verdade era uma questão objetiva, a gente transformou na discursiva. Mas, cara, vamos lá, dá uma olhadinha nessa figura, ó. É o esquema referente a um espelho plano. Então tá aqui, ó, o espelho plano, né? Ele coloca aqui o espelho plano, beleza? De frente pro espelho, ó, o que eu falei? De frente pro espelho, aqui do lado esquerdo, você tem um observador e um objeto. Tranquilo? Então você tem um observador e um objeto. Bom, ele está querendo que você marque qual desses pontos aí do lado direito, 1, 2, 3, 4, qual deles é que vai corresponder à imagem do objeto. Então, cara, é uma questãozinha assim bem basicona, bem simplesinha, pra gente já começar recordando. Vamos lá então? Recordando com Moita. Momento de recordação, vamos. No espelho plano, quando a gente tem um objeto pontual, que é o caso aqui, né, uma bolinha, quando a gente tem um objeto pontual, lembra que a imagem para o objeto pontual, ela é virtual e simétrica. Cara, você sabendo isso, você não erra essa questão, tá? Você vai lá e marca o item correto. Basta saber isso, que no espelho plano, a imagem é virtual e simétrica. E pode ser de qualquer objeto, ali no caso é pontual, mas é isso aí. Então, no espelho plano, a imagem é virtual e simétrica. Agora, você tem que saber o que quer dizer virtual, o que quer dizer simétrica, né? Lembra, a física é uma ciência que trabalha muito com definições, né? E a física, ela usa termos que são muito do seu cotidiano, do dia a dia. A física evita usar termos muito técnicos, muito científicos, né? A física clássica. Então ela costuma usar nomes que são mais tranquilos mesmo. Por exemplo, virtual. Virtual é uma palavra bem do seu cotidiano, né? Que você conhece bem. Por exemplo, o que é um amigo virtual seu? Um amigo virtual seu é aquele amigo que está lá dentro do computador, né? É aquele amigo que está dentro do computador. Então ele está dentro do instrumento, dentro do aparelho. Cara, é a mesma coisa aqui, gente. No espelho plano, a imagem é virtual. O que quer dizer isso? Que ela está dentro do espelho. É uma imagem que você não tem como pegar na imagem, tocar na imagem. Ela está lá dentro, né? Então essa é a imagem virtual. Então é claro que a imagem desse objeto vai ter que ser um desses pontos aqui que estão dentro do espelho. Tem gente que fala atrás do espelho, tá? Então isso não é necessariamente ou rigorosamente uma verdade, ok? Na verdade, a imagem ela está dentro do espelho, tá? Então, por isso que ela é chamada de virtual, beleza? Nós vamos ver no próximo assunto nosso semana que vem, caso em que a imagem pode estar fora do espelho. Aí é uma imagem real, depois nós vamos falar sobre isso. Então, voltando ao espelho plano, a imagem ela é virtual. E qual é a outra característica que eu te falei? Vamos ver quem estava atento. Muito bem, olha a Júlia, hein? A Júlia chegou já matando o pau. É isso aí, Júlia. A imagem no espelho plano, além de virtual, ela é simétrica, né? Gente, o que quer dizer simétrica? Simétrica quer dizer mesma distância numa perpendicular. Então, cara, olha, a imagem ela tem que estar na mesma distância do objeto em relação ao espelho e numa perpendicular. Tá? Porque se você observar, dá uma observadinha aqui. Esse ponto 2 está na mesma distância do espelho. O ponto 3 também está. E o ponto 4 também está. Esses 3 pontos estão na mesma distância do espelho. Só o ponto 1 que não está. Esse você já pode jogar fora. Ó. Entrega isso pro Corona. Tá? Então sobrou 2, 3, 4. Então vai ser um desses 3. Agora, o que eu te falei que é simétrica? O que eu te falei que é simétrica? Isso, ó o JP Ribeiro matando a pau, né? Gente, é simétrica, quer dizer que é na mesma distância, numa perpendicular. Então, ó, eu vou ligar o objeto até o ponto aqui, ó. Olha aqui, numa perpendicular, ó. Beleza? Então, cara, isso é que é simetria. Olha aqui, ó, a imagem, a distância do objeto até o espelho. Marquei com essa setinha aí.
tem do outro lado, tem que ser a mesma distância. Então, cara, qual é o ponto que está na mesma distância que o objeto, numa perpendicular em relação ao espelho? É o ponto 4. Então, meus amores, resposta do exercício, ponto 4. Então, no espelho plano, nesse espelho plano, a imagem que o carinha vai ver é a imagem 4. Independentemente de onde o observador esteja, se ele ver a imagem, ele só vai ver aqui no ponto 4, tá? Não importa se o observador mudar de lugar, ele pode mudar de lugar, ele pode vir aqui para baixo, ele pode ir para cima, de todo jeito a imagem continua aqui, ó. A imagem só vai mudar de lugar se o objeto mudar de lugar. Tudo bem? Meninos, morreu essa questão? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, manifesta, ou então você deixa para o final que a gente vai dar uns 5 minutinhos, tá? Moleza, né? Tranquilo? Henrique, seja bem-vindo, que eu já vou começar a te acionar agora. Vamos lá, né? Questão número 2. Pode morrer primeiro, né? Questão número 2. Se liga nessa aí, atenção, ó. Vamos ler comigo. Uma pessoa está parada numa calçada plana e horizontal. Vai imaginando a cena. Uma calçada plana e horizontal diante de um espelho plano vertical e pendurado na fachada de uma loja. Cara, vai imaginando isso. A pessoa olhando para a fachada de uma loja e lá na frente tem um espelho plano vertical, né? É como se fosse aquela vitrine da loja, ela espelhada, ok? O Pedro Vale, moita perpendicular significa que está na mesma distância? Não. O Pedro Vale, presta atenção. Perpendicular quer dizer que forma 90 graus com a superfície. Mesma distância é a outra coisa. Tem que ser as duas coisas. Tem que ser perpendicular e na mesma distância. Eu vou repetir nesse exercício aqui na figura para você dar uma reforçada, tá? Mas entenda que são duas coisas. A imagem ela é simétrica quando ela está na mesma distância numa perpendicular. Ou seja, ela tem que estar na mesma distância, mas numa reta que forma 90 graus com o espelho, tá? Certinho? Eu vou repetir nessa figura daqui a pouquinho, qualquer coisa se manifesta. Então vamos lá. Meninos, a figura representa a visão de cima, então nós estamos vendo por cima, tá? Então a gente está vendo por cima a visão de cima de um motociclista, da sua motocicleta, que passa pela rua com velocidade constante, de 0,8 metros por segundo. Então tá bem devagar aí, né? Quase parando. Em uma trajetória retilínea, paralela à calçada, conforme indica a linha tracejada. Então tem uma linha tracejada aqui, nós estamos vendo por cima a moto passando aqui, ó. Então olha, o cara tá aqui, ó, olhando para o espelho e atrás dele na rua tá passando uma moto. Então entenda, ele tá olhando para o espelho e atrás dele na rua passando a moto. Ele não tá olhando para a moto, ele tá olhando para o espelho. Daqui a pouco eu vou ampliar essa figura para você, tá? Considerando que o ponto O na figura represente a posição dos olhos da pessoa. Então, ó, o olho da pessoa vai estar aqui, ó, ponto O, né? Determine o intervalo de tempo no qual ela poderá ver a imagem por inteiro. Atenção nesse detalhe. Sublinhe isso. A imagem por inteiro do motociclista e da sua motocicleta. Então, cara, ele está querendo ver a imagem da moto e do motoqueiro. Tudo, tá? Refletida no espelho. Joinha? Bom, então, cara, vamos dar uma ampliada nesse desenho só pra gente trabalhar mais o exercício, ó. Se liga, presta atenção. A figura, deu uma ampliadinha aqui. Então, vamos, me ajuda. Eu tenho aqui, ó, o cara, que é o olho dele, certo? Aqui é o olho dele. Ele tá, ó, aqui é o olho dele, ó. Ele tá olhando pro espelho, o espelho tá aqui, certo? E olhando no espelho, ele tá vendo a imagem da moto que tá passando atrás dele. Então a moto tá passando atrás dele, ele não tá olhando pra moto, ele tá olhando para o espelho. Mas aí você lembra? Lembra? O que você lembra? Você lembra que o professor Melo fugiu da escola e não aprendeu nada de física, por isso que ele foi pro lado da história? Então vamos lá, gente, rapidinho. Você lembra que a reflexão da luz causa formação de imagens, né? Então, meus amores, quando esse carinha estiver olhando pro espelho, o que ele vai ver lá dentro do espelho? Ele vai ver a imagem, né? O exercício quer saber exatamente isso. Durante quanto tempo que ele vai ficar vendo a imagem da moto por completa, a moto inteira, lá no espelho por reflexão. O que eu falei? Por reflexão. Então, assim, não é ele olhar para a moto. Ele vai ficar vendo a imagem da moto no espelho por reflexão. Joinha? Bom, para a gente matar esse exercício, você tem que saber, é importante que você saiba, uma coisa chamada campo visual. O que eu xinguei? Repete.
Isso, campo visual, tá? Então, cara, você tem que estar ligado no que é isso, campo visual. Então vai, se liga. Campo visual é aquela região onde estão as imagens que podem ser vistas pelo observador. Ou, se você preferir, campo visual é aquela região onde estão os objetos cujas imagens podem ser vistas pelo observador. Porque, meus amores, todos os objetos que estiverem na frente do espelho, eles conjugam imagens. Agora, nem todas as imagens poderão ser vistas. Dependendo da posição que você se encontra na frente do espelho, você de repente não vê algumas imagens, você vê outras, não vê algumas, tá? Então você só vai ver as imagens que estiverem dentro do campo visual, beleza? Então eu vou fazer de conta que você está prestando atenção, né? E que você está querendo guardar bem isso aí. Vamos lá? O que é campo visual? É aquela região onde estão as imagens que podem ser vistas pelo observador. Ou é aquela região onde estão os objetos cujas imagens podem ser vistas pelo observador. Beleza? Aí assim, tem duas maneiras mais simples, mais fáceis de achar o campo visual. Uma delas, dá uma olhadinha na tela. Uma delas é ligar o olho do observador às bordas do espelho através de uma reta. O olho do observador às bordas do espelho através de uma reta. Então, cara, se eu ligar o olho do observador através do espelho aqui, ó, através de uma reta, às bordas do espelho, eu vou ter aqui um campo visual. Aí tudo que tiver dentro dessa região, tá? Tudo que tiver aqui, ó, vai ser campo visual. Essa é uma das saídas. Outra saída que eu acho melhor e é a que a gente vai fazer aqui. Por que essa saída aqui eu não acho que ela é melhor? Porque essa saída aqui você vai ter que desenhar todas as imagens. Então imagine que você tenha 10 objetos na frente do espelho. Você vai ter que desenhar as 10 imagens para ver quais imagens estão dentro do campo visual. Essa outra saída que eu vou te passar agora, ela é mais fácil. Ao invés de você desenhar as imagens dos objetos, você vai desenhar a imagem só do observador, ó. Só do observador. Então vamos fazer isso? O observador está na distância aqui de 2 metros, ó. Acabamos de ver na questão anterior, e o coleguinha até teve dúvida, aproveita para tirar a dúvida agora de novo, né? A imagem desse ponto O, que representa o olho da pessoa, ela tem que estar lá do outro lado, atrás, dentro, na verdade, né? Ela tem que estar dentro do espelho, numa mesma distância, na perpendicular, ó. Então isso a gente chama de simetria. Então é uma reta que ela tem que ser perpendicular, o símbolo aqui é 90 graus. Ela tem que ser perpendicular ao espelho e tem que acusar a mesma distância. Então ó, do olho do carinha até o espelho são 2 metros, ok? Tá aí de azul, ó, 2 metros. Então, cara, a imagem ela tem que estar lá dentro do espelho também a 2 metros. Então eu marquei aqui 2 metros, a imagem vai estar aqui assim, ó. Então aqui vai estar a imagem do olho do observador. E agora eu ligo essa imagem do olho do observador às bordas do espelho. Então, eu vou ligar a imagem através da borda de cima. Então, aqui, ó, tô ligando por uma reta imaginária. É até pleonasmo falar isso, né? Toda reta é imaginária, ok? E vou fazer a mesma coisa com a borda de baixo. Então, liga a imagem do olho na borda do espelho, ó. Meninos, entenderam isso? Então, eu ligo a imagem do olho às bordas do espelho. Aí, cara, tudo que tiver entre essas retas aí alaranjadas é campo visual. Ou seja, tudo que tiver entre essas duas retas, se a pessoa estiver olhando no espelho, ela vai ver a imagem desses objetos. Beleza? Então, isso é campo visual. Bom, o exercício quer que você determine durante quanto tempo que ele vai estar vendo a imagem da moto por completa, inteira. Então, cara, quando a moto começa a entrar, ele começa a ver a moto, mas ele só vai ver a parte da frente, o pneu, né? À medida que vai entrando, ele vai vendo, ficando cada vez maior. Tô falando da moto, presta atenção. Então, à medida que a moto vai entrando no campo visual, ele vai vendo o pneu, a roda, o guidão, o tanque, o cara, né? Aí, de repente, cara, quando toda a moto estiver aqui dentro, ele vê a moto por completo. Só a partir daqui é que começa a contar o tempo. Então, ele está querendo saber o tempo para ver a moto inteira, por completo. Então, eu só vou começar a marcar esse tempo depois que toda a moto estiver dentro do campo visual. Então, o tamanho da moto, ele terá que ser diminuído dessa distância aqui, ó. Porque ele veria o objeto nessa distância aqui, ó. Toda essa distância. Só que eu tenho que descontar o tamanho da moto porque é para ver a moto por completo. Entendemos o exercício? Tranquilo? Bom, agora, outra coisinha. Quem lembra o que é necessário para que o objeto seja visto?
para o objeto ser visto, é necessário que ele envie luz aos olhos do observador, né? Então, cara, vamos imaginar um raio de luz saindo aí, ó, daqui, ó, da parte de cima, ó, um raio de luz saindo, vermelhinho, chegando até o espelho, ó. Então, um raio de luz, não sei se você conseguiu ver aí direitinho, ele chegou até o espelho. Chegando no espelho, ele reflete, olha lá, refletiu, ó. Refletiu no olho do observador, beleza? Então, olha aqui, ó, o raio saiu aqui do objeto, chegou até no espelho e refletiu no olho do observador. Tranquilo? Vitória Lopes, né? Eu vou explicar de novo agora, porque tem outro exercício bem semelhante, tá? Beleza? Meninas, agora vamos lá. Para ver essa parte de cima, o raio incidiu no espelho e refletiu no olho do observador. A parte de baixo é a mesma coisa, ó. Um raio de luz vai sair daqui, incidir no espelho, e aí chegou no espelho, o que ele faz? Isso, ó, reflete no observador. Beleza? Então, cara, qualquer objeto que estiver entre esses dois aí, a imagem dele vai ser vista pelo observador. Tudo bem? Agora, observa do verbo, isso, que nós temos aí alguns triângulos. Então, cara, eu vou trabalhar com esses triângulos para matar o exercício, tá? Eu quero saber o tempo e ele deu a velocidade. Quem lembra qual é a relação entre tempo e velocidade? Velocidade, taxa de variação do espaço. Então, eu preciso de velocidade, distância e tempo. Velocidade ele deu, tempo eu tô querendo. Tá faltando achar o espaço. Então, cara, eu vou chamar esse espaço de x, aqui, ó, é o meu ΔS, tá? Então, meu ΔS aqui eu estou chamando de x. E vamos achar esse x. Vê se você enxerga aí dois triângulos, um maior e um menor. Então, vamos lá, se você não estiver enxergando, olha aqui, ó. Eu vou pegar um triângulo maior, que seria, ó, daqui da moto, até lá na imagem do cara, voltando até aqui a moto, ó. Esse triângulo alaranjado, ó. Beleza? E vou pegar esse triângulozinho menor aqui, ó, esse pequenininho aqui, que é do espelho até a imagem do observador, ó. Tá? Então, um triângulo maior e um triângulo... Desculpa. Um triângulo maior e um triângulo menor. Como o triângulo menor está inscrito no maior, a matemática garante que eles são semelhantes. Então, eu vou usar a semelhança de triângulos, beleza? Para mim poder achar isso aí. Então, só repetindo, olha... A relação da velocidade, tá vendo aqui no canto direito, né? Ela me cobra deslocamento e intervalo de tempo. Aí ele deu a velocidade, ele tá querendo o tempo, eu tava precisando desse deslocamento. Esse deslocamento seria esse valor x, né? Seria esse valor x. Por que eu tô falando seria? É porque eu tenho que diminuir o tamanho da moto, porque ele quer ver a moto por completo, por inteiro, né? Eu tenho que esperar toda a moto entrar no campo visual. Eu não começo a marcar quando a moto começa a entrar. Eu só vou começar a marcar o tempo depois que toda a moto estiver dentro do campo visual. Então eu vou ter que descontar nesse x aqui que eu achar, ó, eu vou ter que descontar 1,8 metros. Tranquilo? Bom, e como é que eu vou achar o x? Semelhança de triângulos. Triângulo maior, triângulo menor. Então eu posso falar, por exemplo, que esse x aqui é a base do triângulo maior, o tamanho do espelho é a base do triângulo menor, aí eu tenho a altura do triângulo maior e tenho a altura do triângulo menor, beleza? Então vamos lá, meninos. Ó, base do triângulo maior, x, base do triângulo menor é o tamanho do espelho, 1,2, a altura do triângulo maior é 5 metros até o espelho, mais 2 da distância da imagem. Então vai dar 7, ó. 7 metros, né? E a altura do triângulo menor, que é 2 metros. Aí é só a altura do triângulo menor, 2 metros. Então pronto, eu fiz uma semelhança desses dois triângulos. Fazendo essa semelhança, eu encontro o x igual a 4,2 metros. Então assim, se fosse um objeto pontual... O que eu ia usar aí seria 4,2 metros. Meu x seria 4,2 metros. O meu ΔS, desculpa. O meu ΔS seria 4,2 metros. Como eu tenho que esperar toda a moto estar dentro do campo, então eu tive que descontar esse 1,8. Então desse 4,2, aqui, ó, eu vou ter que tirar 1,8 para jogar na relação. Beleza? Bom, então, cara, 4,2 menos 1,8... Isso, né? Então nós vamos ter um intervalo de tempo de 3 segundos. Então o cara vai ver a moto por inteiro, por completo, durante 3 segundos. Beleza? Esse é o segundo exercício da lista, que muita gente tinha entrado em contato comigo como dúvida. Tá? Belezinha? Se ainda houver dúvida, pode entrar em contato comigo no Instagram, não tem nenhum problema, tá? Estamos às ordens. Beleza? Carinha, se ainda te ficou alguma dúvidazinha aí, você pode armazenar que no final eu vou ver se a gente dá uns 5 minutos para comentar. Vamos lá, questão número 3. Essa é mais tranquila. Podemos?
é aquela de associação de dois espelhos planos. Na aula passada eu até mostrei o experimento aqui para vocês, né? Para quem assistiu a aula. Então vamos lá. O coleguinha, só voltando lá, porque o Pedro está querendo saber por que é x menos 1,8, né? É x menos 1,8, por quê, meninos? Vamos voltar, né? Por que é x menos 1,8? É porque ele quer um intervalo de tempo para o cara ver a moto inteira, por completo. Se fosse assim o tempo para ele começar a ver a moto, aí seria o x total, seria 4,2. Mas ele começa a ver a moto só o pneu, depois ela vai entrando. Só depois que toda a moto está aqui dentro, é que eu começo a considerar esse tempo. Então é o tempo para ele ver a moto inteira. Por isso que eu tenho que diminuir esse 1,8. Beleza? Por que é 1,2? Perguntinha aqui, ó, da Min Campos, né? Ó, por que é 1,2? Então vamos lá, meninos, eu estou pegando esse triângulo maior, olha na figura. Triângulo maior alaranjado, ó, triângulo maior. E tô pegando esse triângulo menor, ó, o espelho aqui, ó, esse pequenininho, ó. Eu fiz a semelhança dos dois. Então olha aqui, ó, base do triângulo maior é o x. Base do triângulo maior é o x. Base do menor é o tamanho do espelho, 1,2. Ele deu que o espelho tem 1,2. Então ficou a base do maior, base do menor. Por isso que a x está para 1,2. Assim como a altura do triângulo maior é tudo isso aqui, ó. Então, da moto até o espelho é 5, até a imagem mais 2, porque ela é simétrica, lembra? A imagem fica na mesma distância. Então, isso aqui vai dar 7, ok? Então, a altura do maior, que é 7, está para a altura do menor, que é 2. Beleza? Então, isso deu 4,2, né? Aí aqui, ó, 4,2 menos 1,8 sobre ΔT, você multiplica cruzado, aí vai dar um tempo de 3 segundos. Tudo bem? Certinho? Entendeu, né, Pedrão? Então valeu, vamos lá, né? Meninos, então questão número 3, ó. É aquela associação de dois espelhos planos, a gente mostrou pra você na aula passada, até um experimento que eu mostrei pra você. Então lê comigo rapidinho, você é tranquila. Um aluno colocou um objeto O entre as superfícies refletoras de dois espelhos planos associados e que formavam entre si um ângulo θ, obtendo N imagens. Então é um exercício literal, do jeito que o pessoal gosta nos vestibulares, né? Então, olha lá, o ângulo entre os espelhos vale θ, ele colocou lá o objeto e aí conjugou N imagens. Vai lembrando aí o que a gente viu na semana passada, né? Quando ele reduziu o ângulo entre os espelhos para θ sobre 4, então ele diminuiu o ângulo, os espelhos ficaram no ângulo menor. Vai lembrando quando a gente deu aula e mostrou isso para você? Eu mostrei lá um ângulo de 90, mostrei depois um ângulo de 60, tá lembrando? Então, quando diminuiu o ângulo para θ sobre 4, ele passou a obter M imagens. Só para lembrar que quando você diminui o ângulo, forma mais imagens, né? Então, formaram M imagens. Ele quer uma relação entre M e N, ou seja, entre o número de imagens com o ângulo menor e o número de imagens com o ângulo maior. Quem lembra aí qual é a relação para o número de imagens? Vamos lá. Pode falar, Matheus. Pode falar, Matheus. Isso, Cíntia, pode falar. Isso, certinho, vocês acertaram, né? A relação para número de imagem dos espelhos é isso, ó. N igual a 360 sobre θ menos 1. Lembra, N é o número de imagens, né? Esse menos 1 é o objeto que você exclui. 360 sobre θ, o θ é o ângulo entre os espelhos. Então aqui, ó, para um ângulo θ, são N imagens. Tranquilo? Agora, quando ele mudou o ângulo para θ sobre 4, aí fica 360 sobre θ sobre 4. Divisão de frações, ó. 360 sobre o ângulo, só que o ângulo agora passou a ser θ sobre 4. E aí o número de imagens passou a ser M. Então, meus amores, vós que sois PhDs em matemática, quando você tem duas equações e duas incógnitas, tem solução? Tem, é um sisteminha que tem solução. Aí você pode usar o método que você quiser, adição, comparação, substituição, tá? O que você achar mais fácil. Eu vou dar uma trabalhada nessa expressão, então olha aqui, ó. Eu vou passar esse menos 1 para cá, ele veio somando. Então ficou N mais 1, ok? Então o menos 1 aqui, ó, tá subtraindo, veio para cá somando. Então N mais 1 igual a 360 sobre θ. Beleza, né? N mais 1 igual a 360 sobre θ. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Eu vou passar o menos 1 para cá somando. Então vai ficar M mais 1 igual a 360 sobre θ sobre 4. Aqui desse lado é 360 sobre θ sobre 4. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então ficou 360 vezes 4 sobre θ. Tudo bem? Seu raciocínio está conseguindo acompanhar?
Joia, né? Então ficamos com duas equações, ó. Então, olha aqui. Nessa daqui eu passei 1 somando, ficou n mais 1. E do outro lado 360 sobre θ. Nessa daqui eu passei 1 somando, ficou n mais 1. E aqui desse lado 360 dividido por θ sobre 4 é uma divisão de frações. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Tudo bem? Bom, aí o que tem de comum nas duas? 360 sobre θ. Então, cara, eu vou tirar esse 4 daqui, ó. Como ele está multiplicando, ele vai passar dividindo, né? Então, se eu tiro o 4, vai ficar desse jeito, ó. n mais 1 dividido por 4 é igual a 360 sobre θ. Beleza? Passei o 4 para o outro lado dividindo, aí ficou 360 sobre θ. Agora, a conversa, ó, presta atenção. Meninos, 360 sobre θ deu n mais 1. 360 sobre θ deu m mais 1 sobre 4. Conclusão? Essa expressão n mais 1 tem que ser igual a m mais 1 sobre 4, porque as duas correspondem a 360 sobre θ. Belezinha? Então, igualando uma com a outra, olha lá, ó. m mais 1 sobre 4 é igual a n mais 1. Pronto, eu já tenho uma relação entre m e n. Se for uma questão discursiva, eu transformei ela em uma discursiva, isso aí já seria uma resposta, tá? Se quiser deixar desse jeito, não tem problema. No original, essa questão ela era de marcar alternativa. Então, na alternativa não tinha essa opção aí, porque eles mexeram um pouquinho. Então, o que eles fizeram para chegar na alternativa? Eles passaram esse 4 para o outro lado, esse 4 está dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando. E depois que o 4 passou multiplicando, esse 1 passou subtraindo. Então, a expressão que estava lá como gabarito, 4n mais 3. É uma relação entre m e n. Número de imagens antes, número de imagens depois. Essa era a resposta esperada lá no gabarito, porque era uma questão de marcar x, tá? Aí eu transformei numa questão discursiva. Tudo bem? Então, essa foi a questão número 3. Joinha? Meninos, estão indo tranquilo? Não estou muito rápido, não? É porque eu fico meio pressionado pelo tempo, né? Mas o que importa para mim é qualidade, tá? Estou preocupado se vai dar tempo ou não dá tempo muito não, tá? Mas como a gente não está presencial, né? Eu vou falando aqui, sem vocês me interromperem, a coisa vai fluindo. No final eu vou dar uns 5 minutinhos para nós, tá? Batemos um papo. Vamos lá, questão número 4. Opa, Luísa apareceu. O que foi, Luísa? A Luísa está perguntando por que mais 3. Vamos lá, Luísa. Então, olha aqui, ó. Esse 4, ele passa para cá, ele está dividindo do lado esquerdo da igualdade. Ele passa para cá multiplicando. Vai ficar 4 vezes n mais 1. 4 vezes n dá 4n, 4 vezes 1 dá 4. Então, ficaria 4n mais 4. Aí, esse 1 passa subtraindo. 4 menos 1, 3. Entendeu, Luísa? Joinha? Chuchu, que estava somando, passou subtraindo. Ah, não, Luísa, chuchu. Ah, meu Jesus, eu tenho que ter paciência mesmo. Vamos lá, meninos. E o salário, ó. Questão número 4. Se liga. Questãozinha fácil, mas tem uma pegadinha aí, ó. Um bom distrator para uma questão de Enem, por exemplo. Vamos lá. Um coreógrafo está ensaiando um número de frevo e deseja obter uma filmagem com 16 imagens de passistas. Porém, ele dispõe de apenas 4 dançarinos. Então, veja bem, cara, olha a situação. Valeu, Luísa. O cara tem 4 dançarinos, mas na imagem que ele vai filmar, tem que aparecer 16. Meus amores, ele só tem 4, mas na filmagem que ele vai fazer, tem que aparecer 16. Quer dizer que tá faltando quanto? Quanto tá faltando? Isso, Lucas, beleza, tá faltando 12, né? Então, meninos, além desses 4, ele vai ter que arrumar mais 12. Só que ele só tem 4 dançarinos. Então, o que o cara optou por fazer? Com 2 grandes espelhos planos e os 4 dançarinos entre os espelhos, ele consegue a filmagem da forma desejada. Então, olha aí, o cara foi um aluno de física do Moida, de óptica, aprendeu a associação de 2 espelhos planos. O que ele fez, então, para a filmagem dar certo? Ele associou 2 grandes espelhos planos e colocou entre os espelhos os 4 dançarinos. Por quê? Porque ele sabe, assim como você também sabe, que quando você associa 2 espelhos planos e coloca um objeto entre eles, ele vai fornecer um número N de imagens, né? E aí, cara, ele tá precisando de quantas imagens? Agora é que veio o peguinha, atenção. Ele tá precisando de quantas imagens? Ele precisa de 16 passistas, mas ele só tem 4, né? Ele tá precisando de quantas imagens? Eita, olha lá.
Determine qual foi o ângulo de associação entre os dois espelhos para que o público, ao assistir a gravação, visse 16 passistas. Então, respondeu a minha perguntinha? Ele está precisando de quantas imagens? Ó, o que a Luísa respondeu? 12. Luísa, não é 12, Luísa. Uai, moita, mas não está faltando 12? Luísa, presta atenção. Gente, atenção. Quem é o objeto? Olha a perguntinha, hein? Quem é o objeto que ele vai colocar entre os espelhos? 4 dançarinos. Então, cara, o objeto agora não é um dançarino. O objeto são 4 dançarinos. Entenderam? Então, cara, a imagem que vai formar em cada espelho é a imagem de 4 dançarinos. Eu não vou ter imagem de um dançarino. Você entendeu isso? Ó, vem pra mim aqui. Vem pra mim aqui, cara, presta atenção. Olha aqui, cara, presta atenção. Eu tenho 4 dedos. Você tá vendo 4 imagens, certo? Não, você tá vendo uma imagem. É uma imagem, mas o meu objeto, 4 dedos. Eu tenho 5, Zé, não sou Lula não, tá? Então, cara, olha, eu tenho aqui, ó, é porque eu escondi um, né? Eu tô mostrando pra você 4 dedos, então, cara, na imagem aparece a imagem dos 4 dedos, mas o meu objeto é uma mão. Então eu tenho uma imagem só. Entenderam isso? São 4 bailarinos. Cada imagem vai ser a imagem de 4 bailarinos. Então, uma imagem vai ter 4 imagens de bailarinos. Vocês entenderam isso? É porque o meu objeto agora, cara, ele não é único, ele é 4, né? Então, o meu objeto são 4 bailarinos. Então, de cada 4 bailarinos, eu vou ter uma imagem com 4 bailarinos. Então, na verdade, quantas imagens que ele vai ter que fazer lá? Vamos ver agora se você pegou. Estão faltando 12 passistas, né? Então, quantas imagens que ele vai ter que pegar? 3. 3 imagens. Porque cada imagem vai ser a imagem de 4 dançarinos. Vocês entenderam isso, cara? Legal? Então, entre os espelhos, ele vai colocar os 4 dançarinos. Cada imagem vai ser a imagem de 4 dançarinos. Então, se eu tiver 3 imagens, vai ter 3 mais 3 mais 3. 3 vezes 4, 12. Então, eu vou ter 12. Com mais 4 dançarinos, vai ter as 16. Então, quando ele filmar, vai ter as 16. Aí, cara, feita essa análise, entendido isso, é só jogar na relação agora. Então, vamos lá. Número de imagens entre os espelhos. Ó, 360 sobre θ menos 1. Ele quer saber qual é o ângulo. Qual é o ângulo entre os espelhos. Qual é o número de imagens? A maioria dos alunos coloca aí 12. Errado. São apenas 3, né? Então, o número de imagens é 3. Então, ficaria 3 igual a 360 sobre θ menos 1. Esse menos 1 está subtraindo, passa para o outro lado da igualdade, somando, então vai ficar 3 mais 1, 4. Então, cara, nós ficamos com 4 igual a 360 sobre θ. Multiplica cruzado, θ igual a 90 graus. Então, cara, qual é o ângulo que vai associar os dois espelhos para poder assistir, para poder aparecer na cena lá os 16 passistas? 90 graus. Tudo bem? Meninos, tranquilo? Essa foi, então, a questão número 4, tá? Joinha? Vamos lá, questão número 5. Essa bem rapidinha, tranquila, ó. Um cidadão coloca um relógio marcando 12h25, 12 horas 25 minutos. Claro que esse jeito de marcar a hora é errado, tá? Isso é apenas digital. O correto seria 12Hzinho 25MN, né? 12 horas 25 minutos. Então o cidadão coloca um relógio marcando 12 horas 25 minutos, de cabeça para baixo, de frente para um espelho plano, posicionando conforme mostra a figura. Então, ó, o excomungado colocou aqui, ó, e ainda colocou de cabeça para baixo, tá? De frente para o espelho plano. Qual é a leitura feita na imagem formada pela reflexão do relógio no espelho? Ele quer saber como é que vai aparecer a imagem desse objeto lá no espelho. Essa questão, meninos, é para vocês entenderem. Tati, agora a gente volta lá, tá? Essa questão, meninos, é para vocês entenderem e recordarem e revisarem que no espelho plano a imagem, além de virtual e simétrica, ela também é direita, igual, e aquele nome lindo que a gente aprendeu lá naquela aula de espelhos, né? Enantiomorfa. Lembra da polícia, bombeiro, ambulância, né? Então, cara, as imagens, elas aparecem com os lados trocados. Então, cara, pegar essa figura aqui, ó, e trocá-lo de lado. Aí, quando é objeto extenso, lembra? Marca alguns pontos, por exemplo, um ponto aqui, outro ponto aqui, acho simétrico. Ponto aqui, outro aqui, acho simétrico. Ponto aqui, outro aqui, entendeu? Marca alguns pontos nesses números, quantos você quiser,
quantos, quais, onde você quiser, marca o máximo que você puder. Eu recomendo marcar nas pontas, tá? Nas quinas. Marca esses pontos, une os pontos e aí você vai ter a imagem. De cada ponto que você marcar, você vai ter do outro lado a imagem virtual e simétrica. Aí você vai ter a imagem do corpo extenso aqui. Ou macetinho, pega a folha, vira do lado avesso. Beleza? É só pegar a folha e virar. Dá uma rotação aí de 360 graus, de 180 graus na folha e olha no verso da folha. Então quando você pega a folha e vira e olha no verso da folha, você vai ver a imagem enantiomorfa. Olha como é que ela vai aparecer. 15 horas e 52 minutos, tá? É só você olhar no verso da folha. Pega a folha, gira de 180 graus aí, né? Que você vai ver essa imagem. Esse é um macetinho para você não errar a imagem enantiomorfa, tá? Então quando tiver uma questãozinha lá na prova, é só isso aí, cara. É só você virar a folha e olhar no verso da folha. Aí você vai ver a imagem enantiomorfa. Tudo bem? Certinho? Gente, até aí tranquilo? Bom, nós teremos mais exercício, aí eu continuo isso na próxima aula, tá? Eu vou dar um tempinho agora pra gente bater um papo, porque tá acabando o nosso tempo, né? Então, bem rapidinho aí um tempo. Tá, você pediu pra eu explicar de novo, por favor, a questão anterior, né? É essa daí, Tati, que você queria que explicasse novamente? Tati Gomes, é isso mesmo, né? É a questão Isso? Beleza? Então, ó, meninos, só explicando novamente. O objeto não é um dançarino. O objeto são 4 dançarinos, tá? Então, na verdade, é um exercício de objeto coletivo. Então, como objeto são 4 dançarinos, né? Então, eu vou ter que ter imagens de 4 dançarinos. Como estava faltando 12, basta ter 3 imagens. Porque em cada imagem, eu vou ter imagem de 4 dançarinos. Então, ficaria 3 vezes 4, 12. Beleza? Então, por isso que o número de imagens é 3, não é 12, tá? É porque o objeto não é um dançarino. O objeto são 4 dançarinos. Conseguiu melhorar isso aí? Tati, você ajudou? Melhorou? Ok? Ó, a questão 5 aí. Campos. Não entendi muito bem a 5. Campos, a 5 é aquela história de imagem enantiomorfa. Lembra que no espelho plano a imagem ela troca de lado, ela não inverte, ela não aparece cabeça para baixo, ela não é invertida, ela só troca de lado. A gente mostrou aqui na aula passada com bombeiro, ambulância, né? Aliás, quer ver? Olha aqui, cara. Olha aqui, cara. Olha aqui atrás. Você tá vendo física escrito que jeito aí? Tá vendo? Por que eu coloquei as duas assim? Porque a imagem aparece enantiomorfa, né? Então, olha, você pode estar vendo física. Você está vendo física escrito corretamente ali, mas eu escrevi a física ali com os lados trocados, do jeito que está no quadro de baixo, tá? Então é uma imagem que você só troca de lados. Ela não aparece cabeça para baixo, a letra não aparece invertida, certinho? Ela só troca de lados. Então no espelho plano a imagem é enantiomorfa, tá? Certinho? Tranquilo? Questão número 5 foi isso aí, tá? Na próxima aula a gente termina de fazer, porque tem mais algumas, né? A gente termina de fazer os exercícios, tá? Porque o nosso tempo aí já acabou. Mais alguma dúvida? Quer que pergunte alguma coisa? Tudo tranquilo? Desculpa aí a nossa, né, simplicidade. Entendeu, Campos? Beleza, que bom que você entendeu, ótimo. Meninas, a gente vai bem tranquilo, sem pressa, tá? Não precisa preocupar não, a gente não tem pressa não. Você vai estudando, né? Os exercícios do livro foram passados como sugestão para você. Se você tiver dúvida, pode me procurar no Instagram, tá? Professor Moita, pode entrar em contato comigo, que a gente vai tirando as dúvidas. Alguns alunos já fizeram isso, tá? Pode me procurar lá que a gente vai tirando dúvidas. Beleza? Certinho? Beleza, meninos? Vê se tem mais alguma dúvida aí dessa. O restante da lista nós vamos fazer na próxima aula. Nós terminamos na próxima aula, sem pressa. Tudo bom? Tranquilo? Ô JP, mano, ó, que isso, hein? Oficina Simas Turbo Goiânia, aquele abraço. Pessoal da Oficina Simas, um abração, meninos. É isso aí, ó. Obrigado pela audiência. E aí, Luizão, entendeu, belezinha? Tudo tranquilo? Meninos, tá ótimo? Joia? Podemos fechar, encerrar?
Bom, então antes de irmos embora, né, vamos pedir a proteção de Deus pra gente ficar livre desse coronavírus logo, né? Ficar livre desse trem aí pra gente poder ter os nossos encontros semanais novamente e a explicação poder ser presencial para ficar melhor, né? Mas a gente tá tentando fazer o melhor por você, para você, tá? Tentando te ajudar da melhor forma possível. Desculpe se a gente não tá conseguindo, mas o colégio, os professores, né, tá todo mundo empenhado nisso aí, tá legal? A gente tá tentando fazer o melhor para você, beleza? Então, faça aí as suas orações, peça a proteção de Deus, né? Que Deus nos ajude, ilumine, nos livre desse coronavírus logo, pra gente tocar o barco pra frente, beleza? Na próxima aula eu termino os exercícios dessa lista, tá resolvendo ali na tela, por isso que você pode ir dando uma estudadinha, né? E o da apostila pode me procurar, tá? E depois a gente vai continuar o conteúdo normal, enquanto esse período aí estiver, né, acontecendo. Nosso próximo assunto vai ser reflexão da luz também, só que aí vai ser em espelhos esféricos, tá? E vai mudar o espelho, né? Tudo bem? Tranquilo? Gente, um beijo, um abração para vocês, foi um prazer. Até a próxima, né? Que Deus nos ilumine, tá bom? Tchau, tchau.